Enquanto isso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, nós vamos dar continuidade à nossa sequência de mensagens preparatórias para a Páscoa. Nós vamos hoje meditar na entrada triunfal de Jesus. Nós queremos meditar, tema geral, o título da mensagem é Quem é Ele? Nós queremos meditar sobre quem é Jesus. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 21, do verso 1 ao verso 17. Capítulo 21, do verso 1 ao verso 17. Nós faremos uma leitura introdutória, depois faremos alguns apontamentos iniciais e então passaremos a expor o texto e a compreender a mensagem do texto. Evangelho de Mateus, capítulo 21, do verso 1 ao verso 17. Lembrando mais uma vez, a mensagem faz parte de uma sequência de mensagens que nós já temos feito desde o começo do ano, tá? Preparatória para a Páscoa. Nós estamos aí às portas da Páscoa, né? Faltam apenas o mês de março. No início do mês de abril nós teremos as celebrações de Páscoa aqui na nossa igreja. Você que nos visita, falarei mais ao final, mas nós fazemos duas celebrações aqui no período de Páscoa. Uma celebração na sexta-feira chamada Sexta-feira da Paixão. Nós fazemos uma cerimônia chamada Cerimônia Tenebras. É uma cerimônia que, a partir das leituras do texto bíblico e a partir também de um movimento de apagar de luzes, nós vamos experimentando esse momento em que as trevas vão tomando conta da história da humanidade, na medida em que o nosso Salvador caminha em direção ao Calvário, caminha em direção ao sacrifício derradeiro. Então, nós vamos lendo os textos bíblicos, nós vamos cantando cânticos, nós vamos apagando as luzes do templo, o templo vai ficando escuro, vai sobrando poucas luzes para nos lembrar que em um momento da história, a luz da vida aparentemente se apagou. Tá? Então, há toda uma construção de quase que teatral ao longo dessa cerimônia, para que nós, ao saímos daqui com os corações de fato contritos, consternados por esse momento. Obviamente nós sabemos da ressurreição, nós temos plena convicção, mas nós queremos por um instante, ainda que de uma forma emulada, né, tentar vivenciar aqueles momentos a fim de valorizarmos cada vez mais aquilo que Cristo fez em nosso favor. Então essa cerimônia encerra-se na sexta-feira à noite, um final um tanto quanto abrupto, né, um final que não é um final propriamente dito, que na verdade ela continua no domingo pela manhã. Então, assim como na sexta-feira nós saímos daqui cabisbaixos, em silêncio, por conta da morte do nosso Senhor, nós corremos no domingo pela manhã para nos juntarmos com aquelas mulheres que correram logo cedo, nas primeiras horas do dia, para o túmulo, e assim como elas, nós nos deparamos com o túmulo vazio e celebramos a ressurreição do nosso Senhor. Então, na sexta-feira à noite, nós fazemos a celebração, a cerimônia Tenebras, e no domingo, às 6 da manhã, nós nos reuniremos para celebrar a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, com um belo culto de celebração da ressurreição do nosso Senhor, logo cedo pela manhã, celebrando a sua ressurreição, a vitória dele sobre a morte, a nossa vitória por intermédio de Cristo Jesus, e aí logo na sequência nós temos também aqui um café da manhã para toda a membresia da igreja, então você é convidado a participar conosco, tá? Se você ainda não pegou o seu convite, tem um convitezinho aqui que você pode entregar para outras pessoas, eu vou falar mais ao final, mas se você desejar, fique atento aí para pegar ao final comigo alguns convites, eu explicarei melhor logo no final, no momento dos avisos, tá? Mas essa mensagem, como eu falei no início, ela faz parte desse contexto inicial de preparação para a Páscoa. Nós passamos um período nos preparando para o Natal, né? Nós vimos desde o Éden até a manjedoura, desde o Éden até Belém. Agora nós estamos na sequência, né, da manjedoura até o Gólgota, caminhando pela vida de Jesus, pontos chaves da vida de Jesus, tentando fazer um panorama da vida de Jesus nesse período aqui, desde janeiro até abril, tentando entender como essa mensagem e essa obra que se concretiza na Páscoa vão sendo construídas por intermédio do ministério de Jesus. E assim como nós vimos que a promessa da redenção não é aleatória, ela foi sendo construída ao longo da história da redenção, ao longo da história do povo de Deus, ao longo da história do povo de Israel e depois, ali, nos momentos derradeiros, no momento do nascimento de Cristo Jesus, nós vemos também que a obra redentiva de Cristo na cruz
não é por acaso, não é um acidente, ela vai sendo construída, ela é premeditada em algum sentido, ela é planejada. Cristo não vai aleatoriamente à cruz, Cristo vai propositalmente à cruz, ele sabe o que está fazendo e caminha. Nós vamos ver isso de uma maneira bem específica na noite de hoje, quando lermos aqui o trecho, que é um trecho bastante conhecido, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Dentro do contexto, dentro do cronograma, ou melhor, dentro da cronologia dos momentos derradeiros em relação à Páscoa, esse é o domingo que antecede a Páscoa, né, na leitura aqui do texto. Jesus Cristo entra em Jerusalém num domingo, na sexta-feira seguinte, ele está sendo crucificado, morto e sepultado. Então, ele de fato está na última semana aqui, né? Nós vamos ver isso ao longo dos próximos domingos ainda, a gente vai passar, porque muitas coisas acontecem entre a entrada triunfal e o sepultamento de Jesus, e a sua morte e sua ressurreição. Nós vamos caminhar por eles ao longo do mês de março, e na cerimônia Tenebras a gente repassa ele por intermédio dos textos específicos. A gente vai revivenciar esses momentos de forma muito especial. Então, dito isso, quero convidar você a me acompanhar na leitura. Texto, Evangelho de Mateus, capítulo 21, do verso 1 até o verso 17. Quando se aproximavam de Jerusalém e chegaram a Betfagé, o Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide ao povoado que está diante de vós, e logo encontrareis uma jumenta amarrada e um jumentinho com ela. Desamarrai-a e trazei-os para mim. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei: o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta: Dizei à filha de Sião: eis que o teu rei vem a ti, humilde e montado num jumentinho, cria de animal de carga. Os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho e puseram sobre eles os seus mantos, e Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu os seus mantos pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante dele, como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se agitou e começaram a perguntar: quem é este? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam, e revirou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombos. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, fazei dela um antro de assaltantes. E no templo aproximaram-se dele cegos e mancos, e ele os curou. Mas ao verem os milagres que ele realizara, e os meninos que gritavam no templo: Hosana ao filho de Davi, os principais sacerdotes e os escribas indignaram-se e perguntaram-lhes: estás ouvindo o que eles estão dizendo? Jesus lhe respondeu: sim, nunca lestes da boca dos pequeninos e dos bebês obtivestes o louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Meus queridos, há momentos na história em que tudo parece convergir para um evento decisivo. Nós já estamos acompanhando a jornada de Cristo, nós estamos vendo que Cristo vem alertando os seus discípulos, ele vem construindo essa narrativa, esse processo da construção do momento derradeiro da sua morte. Mas, nesse evento específico, nós temos aqui uma construção, em certa parte, até um tanto quanto forçada pelo próprio Cristo, para que de fato acontecesse daquela forma, a fim de que tudo convergisse para um momento específico, para um momento derradeiro, para um momento decisivo. Durante esse período aqui do texto, Jerusalém está repleta de peregrinos, tem muita gente na cidade, é a celebração da Páscoa, as pessoas estão ali para a celebração da Páscoa. Então, essa festa é uma festa muito importante para o judeu, é a festa que lembra a libertação do Egito, e o povo de Israel, naquele momento, também estava ansioso por libertação, viviam sob o domínio romano, viviam sob o domínio de uma nação estrangeira, e desejavam, de alguma forma, se libertar disso. Então, no ar, paira essa expectativa de que Deus finalmente faria alguma coisa pelo seu povo, na medida em que esse profeta se levanta no meio do povo, faz milagres, faz coisas extraordinárias, ressuscita mortos,
cura pessoas, expulsa demônios, dá ordem ao universo ao seu redor. Então, a expectativa daqueles indivíduos, daqueles cidadãos, daqueles judeus ali, era de que aquele homem que está adentrando na cidade, de fato, agora se juntaria com eles e, de alguma forma, arregimentaria um exército e, finalmente, libertaria o povo. Então, o povo clama pelo esse novo rei, reconhece aquele rei chegando, fica exultante diante daquela situação, e nesse cenário, Jesus vai quebrando essas expectativas, vai destruindo essas percepções equivocadas, e ele vai, então, por intermédio da sua entrada triunfal em Jerusalém, e de forma deliberada, ele vai demonstrando que não é esse o Messias prometido pelo Senhor, mas é um outro Messias prometido pelo Senhor. Por isso é que durante a sua entrada, as pessoas perguntam, quem é esse? E essa é a pergunta inescapável. Essa é a pergunta que o texto bíblico se ocupa de sempre fazer o leitor responder. Quem é esse? Quem é Jesus? Quem é Jesus? E essa é uma pergunta que nós precisamos responder ainda hoje. Ainda hoje nós somos confrontados com a mesma pergunta que percorria Jerusalém naqueles dias. Quem é este? E mais, como respondemos a essa pergunta? Como respondemos a esse que se apresenta? Como é que a nossa reação se dá? Ela define a nossa relação com ele. Nós reconheceremos ele por intermédio de uma aclamação superficial, com indiferença, com oposição ou com fé genuína e com submissão. Dependendo da nossa forma de responder essa pergunta ou de como nós nos relacionamos com o objeto dessa pergunta, o próprio Senhor Jesus Cristo, isso define a nossa própria sorte na caminhada da nossa própria história. Então o texto nos mostra que Jesus é o rei prometido, que entra para reivindicar o seu povo, para purificar a adoração do povo. Ele é o Messias humilde, que cumpre as Escrituras, o Senhor do templo, que julga a religião corrompida, e o bom pastor que acolhe os quebrantados. Ele nos chama a reconhecê-lo como seu Senhor em todas as áreas de nossas vidas. Dito essas palavras introdutórias, nós vamos analisar o texto em 4 movimentos principais, vamos dividir ele em 4 etapas. Nós vamos, cada uma delas, analisando um aspecto dessa narrativa, desde a entrada de Jesus, a limpeza do templo, a relação com a palavra das crianças e a oposição dos fariseus e dos líderes religiosos que estavam ali naquele momento, e, finalmente, o confronto e a solidificação a partir daquilo que a palavra fala de Jesus e do que ele mesmo reconhece que a palavra fala sobre ele. Então, primeiramente, nós veremos o rei entra como o Messias prometido, humilde, porém soberano. Vamos do verso 1 até o verso 11. Você pode ir acompanhando no texto aí. Eu vou fazer menção aos versos, não vou voltar à leitura, para nós podermos aproveitar melhor o tempo. Tá? Então, como eu disse, o relato começa com Jesus se aproximando de Jerusalém. Como nós vimos na semana passada, Jesus estava no Monte das Oliveiras, ele estava orando, se preparando, e ali ele teve a transfiguração, aquele momento de transfiguração. Era necessário que ele descesse, ele desce então o vale, se depara com a miséria do povo, as pessoas, e a miséria do povo está ali representada pela criança possuída, que ele é chamado a libertá-la, uma criança que já estava passando por essa situação há muito tempo, e então aquilo reflete a realidade caída do povo, nos ensina a lição de que, embora nós sejamos convidados em alguns momentos a subir ao monte para ter um momento de glória com o Senhor, nós somos convidados a caminhar em direção ao vale, porque é no vale que a gente vive a maior parte da vida. E nesse processo, então, Jesus desce o vale, caminhando em direção a Jerusalém. O Monte das Oliveiras não era o seu objetivo final, o objetivo final é o Monte de Jerusalém e, em seguida, o Monte do Gólgota. Nesse processo, Jesus, então, caminha em direção a Jerusalém. Ele vem de Jericó, ele chega a Betfagé, e ali ele, então, a partir desse monte, o Monte das Oliveiras, que nós vimos na semana passada, ele já tem condição de vislumbrar a cidade sobre o monte, que é Jerusalém, e aí você precisaria ter uma ideia mais ou menos da geografia. Eu vou tentar ter bastante simplório aqui para facilitar, para não cansar muito você, mas é basicamente isso. O Monte das Oliveiras fica um pouquinho mais alto do que Jerusalém. Jerusalém é uma cidade que é construída sobre um monte, por isso ela é chamada de a cidade sobre o monte. Tá? Então ela é construída sobre um monte. O Monte das Oliveiras é um pouquinho mais alto. Lá do alto do Monte das Oliveiras já dá para ver o monte onde está Jerusalém. Então Jesus de lá já está vendo o seu objetivo, está caminhando em direção a ela,
e aí, então, ele desce em direção a Jerusalém, atravessa o Vale do Cedron, e ali era o cenário perfeito para as coisas que estavam prestes a acontecer. Lá ali debaixo, ainda dentro do vale, antes de subir a cidade, ele envia 2 discípulos seus a um povoado próximo e dá a esses 2 discípulos uma ordem muito específica. Ide ao povoado que está diante de vós, e logo encontrareis uma jumenta amarrada e um jumentinho com ela. Desamarrai-a e trazei os 2 a mim. Presta atenção, está no verso 2. A instrução é detalhada, Jesus sabe exatamente o que eles encontrarão. E ele ainda acrescenta, olha, se alguém questionar vocês, se alguém vos disser alguma coisa, respondei, o Senhor precisa deles, e ele logo os enviará de volta. Aqui parece algo muito significativo para nós, o texto faz questão de chamar a atenção. Esse é um tipo de informação que, de uma perspectiva narrativa, poderia ser suprimida, porque ela não constrói nada para além. Bastava dizer que os discípulos entraram numa cidade, pegaram o jumentinho, bastava dizer que havia um jumentinho juntamente com eles e que Jesus entrou o jumentinho, mas o narrador, o autor, o evangelista faz questão de trazer isso ao seu conhecimento, porque há aqui algo muito significativo. Primeiramente, Jesus refere-se a si mesmo como o Senhor. Tá? E nesse sentido, Jesus não estava apenas usando um título de superioridade sobre os seus discípulos, como se ele fosse o mestre dos discípulos. Ele usa um título que faz referência à sua divindade. Ele não é um Senhor, ele se apresenta como o Senhor. E isso é muito importante, porque demonstra que esse apelido, ou melhor, essa forma de se apresentar, esse título que é dado a Jesus, não é uma invenção posterior da igreja, como algumas pessoas costumam tentar denegrir a fé cristã, dizendo que posteriormente é que a igreja, então, chamou Jesus Cristo de Senhor, que ele mesmo nunca se chamou de Senhor. É muito claro, o evangelista Mateus faz questão de chamar a sua atenção. Jesus diz, olha, vá, pegue a jumentinha, e se alguém questionar a vocês, diga a essa pessoa, o Senhor mandou buscar esse animal, e logo ele devolverá. Então, Cristo, ele mesmo, dos seus próprios lábios, reconhece a si mesmo como Senhor, um título que é dado não apenas na perspectiva de senhorio, mas um título que dá a ele essa condição divina. Note que esse Senhor não é meramente o seu Senhor, ele é o Senhor de tudo, é um título de soberania, de realeza, a ponto dele clamar o domínio sobre qualquer coisa. Certamente esse jumentinho e essa jumenta pertenciam a alguém, certamente havia um proprietário que havia comprado ele, que havia cultivado esses animais, que havia criado eles, que havia cuidado deles para o seu uso, para a instrumentalização do seu trabalho, alguma coisa nesse sentido, mas a partir do momento que o Senhor clama, ele então se apodera daquele material, daquele animal, para o seu próprio uso. Obviamente o Senhor deixa claro aqui, e o autor também nos lembra, que ele diz, olha, ele vai devolvê-lo, ou seja, o Senhor não está tomando o animal daquele senhor, do proprietário, ele vai devolvê-lo, mas perceba que aqui há uma apresentação em tom de soberania. Jesus diz, vai e pega o animal. Se alguém questionar, diz, o Senhor pediu o animal. E assim, os discípulos seguem, fazem, e então trazem o animal para Jesus. Porque Jesus é o Senhor soberano sobre todas as coisas, com direito de reivindicar tudo para o seu próprio uso. Mateus, então, interrompe a narrativa para nos dizer que tudo isso aconteceu para que se cumprisse uma profecia. Quem esteve aqui pela manhã viu que nós falamos sobre esse tipo de característica de Mateus. Hoje de manhã, na Escola Bíblica Dominical, nós estudamos um pouco sobre a relação entre Antigo e Novo Testamento, sobre o uso do Antigo Testamento no Novo Testamento, e um dos exemplos que nós citamos foi Mateus, por uma característica própria do autor, de constantemente chamar a nossa atenção para os fatos que acontecem na vida de Jesus e como esses fatos são cumprimento de profecias que foram faladas no Antigo Testamento e que encontraram na pessoa de Jesus Cristo o seu cumprimento derradeiro, o seu cumprimento principal. E aqui ele faz uma citação de Zacarias, capítulo 9:9, e o evangelista vai dizer que isso aconteceu para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta. Dizei à filha de Sião, eis que o teu rei vem a ti humilde, montado num jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Essa é uma citação direta de Zacarias, capítulo 9, verso 9, uma profecia messiânica escrita cerca de 500 anos antes.
Então, Mateus faz questão de interromper a sua narrativa para dizer, mais uma vez ao seu leitor, o que ele já vem dizendo desde o primeiro capítulo: Jesus Cristo é o cumprimento das profecias. Jesus, o Nazareno, filho de Maria, filho de José, aquele nascido em Belém, é o cumprimento das profecias, ele é o Messias esperado. Nessa entrada triunfal, esse foi um evento extraordinário, de extraordinária significação. Por meio dela, Jesus, de forma deliberada, evoca uma demonstração da sua soberania, do seu poder, da sua realeza e da sua condição. Ele compreende plenamente que, com o resultado disso, o entusiasmo das massas certamente enfureceriam os líderes religiosos. Jesus, ao entrar em Jerusalém, nessa entrada triunfal, ele tem plena consciência de que, ao entrar montado numa jumentinha, as pessoas evocariam as promessas que foram feitas por intermédio dos profetas. As pessoas certamente fariam os links, os conhecedores certamente fariam os links, e num processo muito claro de reconhecimento do cumprimento da profecia, dariam a Cristo as honrarias do Messias, do Rei esperado, daquele que de fato era aguardado. E certamente isso enfureceria as massas, traria hostilidade dos líderes de Jerusalém, de modo que eles certamente desejariam mais ainda concretizar os seus planos contra o próprio Jesus. Perceba que Jesus obriga os membros do Sinédrio a mudar o seu programa. Aqueles homens estavam em pleno momento de celebração da Páscoa, estavam envolvidos com as festividades, com as inúmeras cerimônias que aconteceriam ao longo daquele período, mas por intermédio da entrada triunfal de Cristo, eles são obrigados a mudar os seus planos. Mais uma vez, o Senhor soberano movimenta o mundo ao seu redor para que os planos de Deus não se frustrem, para que os planos de Deus de fato aconteçam. Então os líderes religiosos são obrigados a se posicionar em relação a Jesus. Se a pergunta primordial do sermão dessa noite e do texto dessa noite é: quem é Jesus? Mais uma vez, um grupo de pessoas é confrontado com essa pergunta. Os líderes religiosos precisam olhar para Jesus e responder: quem é esse que entra na cidade montado no jumentinho? Quem é esse que está aparentemente cumprindo as profecias que foram ditas a nós por intermédio de Zacarias, por intermédio de outros profetas? Quem é esse que entra em Jerusalém? A pergunta da multidão é a pergunta que deve ser respondida. Quer você queira, quer não, todos responderemos a essa pergunta, de uma forma ou de outra. Quem é Jesus? É a pergunta que nós sempre responderemos. É a pergunta que será sempre o ponto focal da história da humanidade. O texto continua, os discípulos obedecem, encontram o animal exatamente como Jesus dissera, trazem o animal juntamente, mãe e filha, e aqui é um ponto interessante, né? Trazem tanto a jumenta quanto o jumentinho. Na narrativa nós vemos que Jesus entra sentado no jumentinho, tá? O jumentinho nunca havia sido utilizado, a primeira vez que estavam se montando sobre ele. Tá? E aqui é interessante que aí é um ponto de beleza do texto que às vezes a gente deixa passar batido. Talvez para quem tem vivência com o mundo do campo, não é o meu caso. Eu fui socorrido, obviamente, por um comentarista, ele que abriu os meus olhos para essa percepção, porque não é da minha feitura estar na vida do campo, não entendo como os animais se relacionam ou se comportam em si, mas é muito certo que um animal que nunca havia sido usado para ser montado, ao momento em que ele é separado da mãe, ele certamente estaria um tanto quanto nervoso, estaria um tanto quanto incomodado com aquele processo. Aquele jumentinho nunca havia sido separado da sua mãe para uma obra específica, ele estava sempre acompanhado da mãe, o que é isso que dá a entender do texto, quando diz que os dois estão amarrados juntos. E aqui Jesus Cristo manda trazer tanto a mãe quanto o filho, tanto a jumenta quanto o jumentinho. Aqui demonstra o cuidado do Senhor soberano sobre todas as coisas, ainda que ele vá utilizar do animal para montar, a primeira montaria daquele animal é Jesus Cristo. Isso faz parte do cenário da profecia, isso faz parte do cenário da entrada triunfal, mas Jesus tem o cuidado de ter esse zelo para com o animal, mandando trazer tanto a mãe como o filho, tanto a jumenta como o jumentinho. E aí então o texto deixa claro que os dois não são separados, e aí dá continuidade. Então algo extraordinário acontece. A multidão que acompanhava Jesus desde Betânia, nos textos anteriores,
e a outra multidão que está em Jerusalém para a celebração da Páscoa, elas se encontram em uma balbúrdia, um encontro de duas multidões, e essas duas multidões reconhecem a Jesus por quem ele é. O versículo 8 descreve a cena, dizendo que a maior parte da multidão estendeu os seus mantos pelo caminho e a outra cortava ramos de árvores e espalhava-as pelos caminhos. E esse é um gesto de honra real. Esse é um gesto de honraria à realeza, de honraria a um rei. Quando o rei Jeú, lá em 2 Reis, capítulo 9, verso 13, é proclamado rei, o povo estendeu os seus mantos sobre seus pés e agora, com muito mais razão, a multidão honra o rei Messias. Mais uma vez, a entrada triunfal de Jesus vai construindo o imaginário da população e das pessoas que estão ali para responder à pergunta: quem é esse? No versículo 9, continua então dizendo, registrando a aclamação da multidão, e as multidões, tanto as que iam adiante dele, como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Preste atenção, porque no nosso linguajar evangeliquez, ou evangelical, né, nós usamos algumas expressões que para nós, muitas vezes, passam batido o seu significado. Hosana, na tradução da língua, do texto original, da palavra no seu idioma original, significa salva-nos agora ou salva-nos por favor. Isso é importante, isso é essencial, porque Hosana não é só uma expressão de glória ou de aleluia, é uma expressão de alguém que de fato reconhece a sua condição de perdido, de alguém que reconhece a sua condição de que necessita de salvação e clama por salvação. Por isso a multidão olha para Jesus, reconhecendo que ele é o rei Messias, e suplica: salva-nos, salva-nos, por favor. Então, nessa exclamação, Hosana, nós temos aqui dois elementos. Nós temos súplica e adoração. Ou ainda, se você preferir, oração e louvor são combinados. E a fonte dessa aclamação é o Salmo 118, o Salmo de Halel, cantado no período da Páscoa. Então, é um típico salmo que seria cantado, ou cantarolado, ou utilizado nas cerimônias ao longo daquele período. E o Salmo 118 é distintamente messiânico. Ele fala da pedra rejeitada pelos construtores, porém destinada a se tornar a pedra angular, a pedra que salvaria. E aí a multidão continua ainda com outras expressões que precisam ser entendidas. A expressão filho de Davi também é um título messiânico que aponta para a promessa que foi feita a Davi lá em 2 Samuel, capítulo 7, verso 12 e verso 13, onde Deus prometeu a Davi que um dos seus descendentes se sentaria num trono estabelecido para sempre. Então a multidão reconhece Jesus como o Messias davídico. Mas há um problema aqui. Há um problema. De alguma forma, o texto vai nos narrando e é perceptível que era deplorável que a grande maioria dessas pessoas não tivesse dado um passo além. Nós temos um problema aqui. A população reconhece quem é Jesus, reconhece o Salmo 118, reconhece a sua condição de rei, reconhece o Messias que entra sentado no jumentinho, mas não junta com o texto de Isaías 53. Não reconhece que aquele que adentra a cidade não os libertaria por intermédio da força militar ou da força política, mas os libertaria por intermédio do seu sacrifício. Então, na medida que a população lembra do Salmo 118, lembra do texto de Zacarias, e não se lembra de Isaías 53, não se lembra do servo sofredor, a população, aquela multidão, fica um passo aquém de responder completa e corretamente quem é esse. Então, nesse sentido, eles teriam reconhecido Jesus como Messias que salva o povo dos pecados, não teriam reconhecido Jesus como Messias que salva o seu povo dos seus pecados, mas teriam reconhecido apenas Jesus como o Messias que lhes salvaria por outro meio. O povo esperava um Messias político, um libertador terreno, não compreenderam que o rei que entrava montado no jumentinho era o príncipe da paz, aquele que traria reconciliação entre Deus e os homens. Então, quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se agitou, e a pergunta que nós temos repetido ao longo da mensagem, que é a pergunta central do texto, e parava no ar naquele momento, quem é este? E a multidão respondia: esse é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. A resposta é até apropriada. De fato, Jesus é profeta,
Jesus é de Nazaré da Galileia, contudo, a resposta é limitada, ela não é completa. Jesus é de fato o profeta, Jesus é um profeta por excelência, Jesus é um profeta maior do que os outros profetas. Jesus é aquele a quem Deuteronômio, capítulo 18, verso 15, faz referência, aquele que viria depois de Moisés, o profeta maior do que Moisés, a quem o seu povo viria, mas a resposta era incompleta. Ele era muito mais do que um profeta, ele era o rei prometido. E esse rei difere dos demais em 3 aspectos. Primeiro, este é o seu rei, não é um rei estrangeiro, ou um rei entregue ao próprio engrandecimento, mas aquele comissionado para buscar e salvar. Segundo, esse é o rei manso, gentil, pacífico e gracioso, por isso ele monta no jumentinho e não num corcel de guerra. Ele é o príncipe da paz, conforme Isaías, capítulo 9, verso 6. Terceiro, é o cumprimento da profecia específica messiânica de Zacarias, capítulo 9, 9. Ele é tanto grande quanto humilde, exaltado e simples. Ele é aquele que no mesmo ato está marchando para a sua morte, mas também está marchando para a vitória. E a vitória não é só para si, mas a vitória é para o seu povo, para o povo que crê nele. O triunfo do rei é o caminho do cordeiro. Na morte do cordeiro, o rei é entronizado para todo sempre. A verdadeira Páscoa se concretiza, o povo verdadeiramente liberto é verdadeiramente liberto, recebe o verdadeiro rei, o eterno rei, Jesus, o Filho de Deus. O rei entra em Jerusalém, aclamado pela multidão, mas a sua missão não se limita a receber louvor. Ele tem um propósito maior, mais profundo. Ele precisa reivindicar o que pertence a Deus. Por isso, o autor continua na narrativa e passa então ao momento em que Jesus expulsa os vendedores do templo. O rei entra no templo para restaurar a adoração de acordo com a vontade de Deus. O rei reivindica o templo, julgando a religião mercantilizada. Verso 12 e 13, a narrativa avança, e o avanço é rápido, o avanço é abrupto. Se você for ler, Mateus junta os 2 momentos, não há nenhuma quebra de narrativa. Ele vai falando da entrada triunfal e de imediato ele diz, Jesus entrou no templo, é como se fosse um ato contínuo, tá? Porque na verdade está tudo junto dentro de um contexto só. O rei entra na cidade, é aclamado como rei e faz parte da tarefa do rei viabilizar que o templo faça de fato aquilo que o templo deve fazer. E o templo não está fazendo aquilo que o templo deveria fazer. Então Jesus entra no templo, e ele entra num templo que é chamado o Átrio dos Gentios. Tá? O templo era dividido em vários espaços, várias áreas. Tinha o Átrio dos Gentios, os demais átrios ali para frente, organizando esse processo quase que de etapas para que você pudesse se aproximar do Santo dos Santos. E, nesse sentido, você tem o átrio mais externo, que é o átrio reservado aos estrangeiros, aos gentios. Dentro do contexto bíblico, toda vez que você ouvir essa expressão gentios, ela está fazendo referência a não-judeus. Tá? Então, esse átrio, o átrio mais externo, era onde acontecia essa comercialização, onde acontecia esse comércio. E essa é a única seção onde não-judeus podiam entrar para orar. Preste atenção, porque isso é essencial para você compreender a profundidade do que Jesus está fazendo. Tá? Esse é o único lugar do templo onde aqueles que não receberam a revelação podiam entrar para adorar a Deus. Se qualquer indivíduo de qualquer outra nação, por alguma graça de Deus, tivesse sido alcançado pela mensagem de Javé, pela mensagem de Yahweh, pela mensagem dos patriarcas, pela mensagem de que Deus salva e que Deus perdoa pecados e que Deus justifica e que Deus purifica, esse indivíduo, de onde quer que ele tivesse vindo, ele só podia ficar nessa área. Ele não podia adentrar, não podia ir além, não podia ir para os átrios seguintes. E era nessa área que o comércio estava acontecendo. Mercadores vendiam bois e ovelhas a preços exorbitantes, na expectativa de extorquir as pessoas que estivessem ali para entregar as suas oferendas, os seus sacrifícios. Os cambistas trocavam moedas estrangeiras por moeda judaica, necessária para pagar o imposto do templo e para pagar alguns ritos de purificação. Se você ler lá no livro de Atos, você vai ver que o apóstolo Paulo, quando entra na cidade de Jerusalém, depois da viagem, ele faz um voto, precisa passar por um processo de purificação, um rito de purificação. Ele paga o imposto do seu rito de purificação e também paga o imposto daqueles que estavam acompanhando ele.
Então perceba que ali é um local onde os que menos têm acesso à mensagem de Deus podem estar. E é ali que eles eram extorquidos para conseguirem ter acesso à glória de Deus, para conseguirem ter acesso à salvação, para conseguirem ter acesso a um vislumbre da graça de Deus por intermédio do culto. A ideia aqui, para você ter ideia mais ou menos do que estava acontecendo, o nível de inflação das coisas, um par de pombos, que era aceito como uma das possíveis ofertas, algo que não valia nem alguns centavos, ou talvez um par de reais, uma coisa bem simplória, tá? Afinal de contas, os pombos sempre foram e sempre serão animais que têm aos montes por aí, tá? Então não é algo que tenha um custo, ninguém precisa fazer uma criação muito trabalhosa de pombos. Pombo é um animal que sempre deu e sempre dará em grande abundância, ainda que você tivesse algumas características específicas, ele tinha que ser puro, tinha que ser novo, tinha que ser ainda o primeiro. Então há uma série de características assim, mas o fato é que algo que não valia muito, algo que valia talvez um par de reais, estava sendo vendido por centenas e centenas de reais, fazendo aqui uma conversão direta aqui. Mas o fato é que aqueles indivíduos que só tinham aquele local para adorar eram obrigados a comprar daquelas opções que tinham ali para poder participar do culto. Obviamente que os judeus também sofriam com aquilo, tá? Obviamente que eles também eram objeto da extorsão desses cambistas, eles também sofriam com essa situação, mas para alguém que é da região, para alguém que mora na região, ou alguém que até mora nas cidades circunvizinhas, era mais fácil você, lá da sua terra, lá da sua cidade, lá da sua casa, vir com a sua oferta, trazendo ela, chegar até o templo, ignorar os vendilhões ali e passar para os atos seguintes, entregar a sua oferta e assim não ser importunado tanto. Mas existia um grupo de pessoas que só tinha aquela região, só podia estar ali, não podia estar em outro lugar. E esse grupo de pessoas certamente sofria muito mais, porque vinham de outras nações, vinham de regiões mais distantes, vinham de regiões mais longínquas e eram obrigados a comprar as suas ofertas, as suas oferendas a preços exorbitantes. E esse sistema corrupto era bastante lucrativo. Os mercadores, para poderem fazer aquilo, certamente contavam com a benevolência dos líderes do templo. Então, esses líderes religiosos recebiam alguma coisa, eram generosamente subornados para fazer vistas grossas. É óbvio que não é uma questão de construção histórica, no sentido de que as coisas foram acontecendo e as coisas foram se adaptando e as pessoas foram percebendo. Aquilo ali era, obviamente, orquestrado e permitido e tolerado por aqueles que não deveriam tolerar aquilo, porque recebiam alguma coisa. Então, os sacerdotes eram generosamente pagos para dar concessão àqueles homens para participar daquele momento. Comerciantes e a casta sacerdotal eram sócios nesse negócio. Há um comentarista do texto bíblico chamado William Hendrickson. No seu comentário, ele vai dizer o seguinte, que 3 anos antes da destruição de Jerusalém, ele está fazendo uma referência histórica sobre esse problema aqui. 3 anos antes da destruição de Jerusalém, houve um levante popular e o povo arrasou, e, segundo os anais históricos, arrasou os bazares dos filhos de Anás. Anás era um dos sumos sacerdotes nesse momento, no momento em que Cristo é morto, no momento que Cristo está vivo, é um dos sacerdotes. Havia uma corrupção dentro da estrutura do templo, haviam 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás, mas isso é conversa para a Escola Bíblica Dominical, outro momento a gente vai ver isso, especialmente agora que nós vamos entrar nas análises dos livros do Novo Testamento. Então você está convidado já aí para saber mais sobre isso, mas o fato é que, historicamente, em um determinado momento, a população se revoltou e destruiu os bazares dos filhos de Anás, ou seja, os filhos do sacerdote estavam participando daquele processo de corrupção e, obviamente, a casta sacerdotal como um todo estavam recebendo alguma coisa. Jesus entra nessa área e Jesus expulsa tanto compradores quanto vendedores. Não era apenas uma reforma administrativa, era um ato profético e era um ato de juízo. Jesus se revelou como Senhor também do templo, conforme Mateus capítulo 12, verso 6, onde ele dissera que algo maior do que o templo estava ali. E o versículo 13 revela ou registra as palavras de Jesus, quando ele, ao fazer isso, diz: vocês não sabem que está escrito,
a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, fazeis dela um antro de assaltante. A primeira parte dessa citação de Jesus é uma referência direta de Isaías 56:7, quando ele diz que a minha casa será chamada casa de oração. E preste atenção, Isaías diz que a casa do Senhor é uma casa de oração para todos os povos. Então, mais uma vez, eu chamo a sua atenção para a importância do fato de estar isso acontecendo ali, lá no átrio dos gentios. Então, essa parte para todos os povos não está reproduzida em Mateus, mas ela vai aparecer na narrativa de Marcos, capítulo 11, verso 17. Então, nesse sentido, isso mostra que o templo, que se destinava a ser o lugar onde Deus se encontrava com o seu povo e com todo aquele que deseja se aproximar do Senhor, ou seja, de todos os povos, um santuário para meditação, um santuário para encontrar-se com Deus, estava sendo transformado em um local de comercialização, impedindo que as pessoas, de fato, conseguissem chegar ao Senhor. A segunda parte dessa afirmação pertence ao próprio comentário de Cristo sobre os eventos ali, Cristo fazendo um comentário sobre aquilo ali. Então, ele contrasta o ideal divino do culto com a presente situação. A casa deveria ser casa de oração, mas agora virou casa de comércio, virou casa de profanação. Os judeus estavam oprimindo as pessoas ali, aqueles comerciantes estavam oprimindo as pessoas ali, e é importante perceber que eles estavam oprimindo os estrangeiros, roubando e muitas vezes até mesmo fazendo com que a sua opressão, a sua extorsão, se desenrolasse na própria perca da vida de algumas pessoas. Então, não obstante, continuava oferecendo seus sacrifícios no templo, com tal culto meramente formal. Então, se ao mesmo tempo os sacerdotes extorquiam as pessoas lá no átrio dos gentios, no átrio seguinte ofereciam os seus sacrifícios, o seu culto, como se nada tivesse acontecendo. Por isso Jesus usa uma expressão forte, a expressão antro de assaltantes. A ideia aqui é, de fato, fazer um choque. O templo se transformou em refúgio de exploração e não no lugar de encontro com Deus. Note que a corrupção se instalara, de novo, como eu disse, no átrio dos gentios, o único espaço reservado àqueles que não tinham para onde ir. Os gentios podiam acessar apenas aquele átrio, dali eles não podiam avançar. É certo que os judeus, como eu disse, também foram explorados por esse sistema, mas com algum esforço eles poderiam suprimir aquela situação, passar à frente, rejeitar o escambo, passar para os atos seguintes. Os gentios, porém, estavam condenados àquele lugar. E juntamente com os gentios estão condenados todos os inválidos. Tá? E aqui tem um quê de elemento social também aqui. Embora a gente tenha dificuldade com isso, de fazer algumas leituras, não estou dizendo que você deve fazer leituras sociais do texto bíblico, tá? Apenas pelo viés social, mas há uma preocupação, porque junto com o gentio está o doente, está aquele que está impuro por causa da sua doença, aquele que é manco, que é o coxo, que é o que não tem condição de ir aos outros átrios, porque a sua condição de doença ou a sua condição de invalidez lhe torna impuro, então ele só pode estar naquele lugar. E quando Jesus restaura o átrio dos gentios ao seu objeto original, ele restaura o acesso daqueles que estão cerceados de acessar a graça de Deus, agora podiam retornar. E preste atenção aqui na beleza do contraste. Se você conhece a estrutura do templo, você sabe que você tem os primeiros átrios, que são os átrios, você tem as áreas do santo, a região do sacrifício, e lá no final você tem o Santo dos Santos. O Santo dos Santos é onde Deus habita. O Santo dos Santos é onde Deus habita. É lá que a fumaça descia no templo, é lá que a presença de Deus era palpável, é lá que se oferecia os sacrifícios diretamente a Deus, os incensos diretamente a Deus. Perceba a ironia. O Santo dos Santos está lá no primeiro átrio agora. O Deus encarnado está recebendo os inválidos que não conseguem chegar até lá, porque foi criada uma série de barreiras, ali foi criado um sistema corrupto que impedia. O Santo dos Santos sai do lugar reservado e vai até o átrio dos gentios. E lá no átrio dos gentios, ele recebe os inválidos, recebe os coxos, recebe os mancos, recebe as crianças, que é isso que o texto continua narrando para nós. Então, o rei restaura o propósito do culto. A misericórdia, cura e louvor. Verso 14, verso 16. O verso seguinte, verso 14, nos diz o seguinte: e no templo aproximaram-se dele cegos e mancos, e ele os curou. Que cena maravilhosa, que cena espetacular.
o Deus encarnado, que por todo o direito que tinha de ser o próprio Deus encarnado, de ser o sumo sacerdote acima de todos os sumos sacerdotes, de ser o rei eterno sobre toda a nação, aquele que poderia estar lá no Santo dos Santos, desceu ao átrio dos gentios, e ali no átrio dos gentios ele recebe os inválidos, recebe os doentes, recebe os cegos, recebe os mancos, e ele cura essas pessoas. Jesus em nada mudou, ele continua sendo o bom pastor. Portanto, quando os cegos e os coxos chegam até ele no templo, os seus olhos, momentos antes, faiscantes com fogo, da raiva, do ódio, do que havia se tornado a casa de oração, agora se transforma em um olhar de ternura, um olhar de paixão, um olhar de compaixão. Ele olha para aqueles inválidos, para aqueles que estavam passando por dificuldades, e não diz a eles, voltem em outro momento, porque eu estou irritado agora, minha paciência está esgotada, estou irritado com o que aconteceu, me dá um tempo para me acalmar. Ele olha para aquelas pessoas e as cura e as recebe, lhes dá uma palavra de transformação. O grande médico está de pé no meio das mesas viradas, no meio das moedas espalhadas, no meio das bancadas derrubadas, manifestando o seu poder curador e a sua maravilhosa compaixão em favor dos necessitados. Nenhum dos que vieram a ele ficou decepcionado. A purificação do templo não era apenas um objeto com o fim em si mesmo, era a preparação para a restauração do verdadeiro culto. O templo deveria ser lugar de oração, mas também lugar de misericórdia. Os cegos, os mancos, os gentios, os inválidos, aqueles que não tinham condições de se achegar ao Santo dos Santos ou nas regiões mais próximas do Santo dos Santos, tinham naquele lugar a sua expectativa de encontrar graça, de encontrar misericórdia, e Cristo restaura isso. Os gentios não tinham para onde correr, agora encontram acolhimento e são apresentados ao verdadeiro culto. Então acontece algo que enfurece os líderes religiosos, porque diante da graça de Deus revelada, a pureza das crianças que estão ali faz com que elas repitam o que elas viram acontecer horas antes na entrada triunfal de Cristo em Jerusalém. Então as crianças começam a gritar, Hosana ao filho de Davi, e isso faz com que os principais sacerdotes e escribas fiquem indignados. E eles então interpelam Jesus. E aí essa seguinte combinação de eventos, a purificação do templo, os milagres realizados, e por fim, e não menos importante, o grito das crianças, o júbilo delas diante da manifestação da misericórdia de Deus na pessoa de Jesus Cristo, isso faz com que aqueles líderes religiosos fiquem indignados com essa situação, e eles então questionam Jesus, olha, vocês não estão ouvindo o que elas estão fazendo? Estão ouvindo o que elas estão dizendo? Se eles não podiam contestar os doentes que haviam sido curados, eles podiam tentar conter a palavra daquelas crianças. Mas Jesus, então, olhando para aquela situação e percebendo que a implicação era clara, porque as crianças estão atribuindo a ele um título messiânico, e ele está permitindo isso, ele está tranquilamente ouvindo aquilo que as crianças estão dizendo, e isso para os líderes religiosos era uma blasfêmia, mas diante disso, Jesus responde a eles com a palavra, responde a eles, diante da sua incredulidade, com a Escritura Sagrada. Jesus, então, responde, sim, nunca lestes, da boca dos pequeninos e dos bebês obtivestes o louvor. Dependendo da sua versão, vai dizer, suscitastes o perfeito louvor. Essa é uma citação do Salmo 8, verso 2, especialmente na versão da Septuaginta. Jesus, então, lembra aos líderes que Deus toma até o balbuceio incoerente dos pequeninos e transforma em louvor. E a implicação é clara, o Pai suscita aqueles gritos e eles são legítimos e dirigem-se a Jesus, porque Jesus é digno de recebê-los. Por trás das vozes infantis, o próprio Deus confirma quem era aquele homem. Se os líderes tivessem ouvido com atenção, teriam compreendido que Jesus estava, de forma velada, afirmando a sua identidade messiânica, o que declararia, francamente, alguns capítulos à frente, Mateus capítulo 26, do verso 63, do verso 64, diante do sumo sacerdote. E ao citar o Salmo 8, Jesus está dizendo que o louvor que aquelas crianças lhe dirigem é próprio e é digno dele, ele é digno daquela adoração. O versículo 17 encerra o relato, o texto vai dizer que Jesus então deixou a cidade, deixou a cidade para Betânia e ali passou a noite. Jesus cumpriu o que havia se proposto a fazer, entrou na cidade, demonstrou quem ele era,
demonstrou ao povo que o rei estava entre eles, limpou o templo, purificou o templo, o que ele precisava fazer foi feito, ele não força mais a barra, Jesus então se retira, mesmo sabendo que a fúria dos seus opositores crescia constantemente em direção a ele. Diante disso, meus queridos, compreendido o que o texto tem a nos dizer, as belezas e as nuances, nós precisamos aplicar esse texto às nossas vidas. Nós precisamos olhar para essa narrativa e saber como isso transforma a nossa realidade do dia a dia. Então, deixe-me fazer algumas aplicações para as nossas vidas, para entendermos melhor como esse texto pode nos moldar a imagem e semelhança de Jesus. A primeira aplicação que nós podemos tirar desse texto é reconhecer a necessidade de reconhecer a soberania de Cristo em todas as nossas vidas. A pergunta que percorria Jerusalém ao longo de todo esse texto, ao longo de toda a narrativa, ainda precisa ser respondida. Quem é Jesus? Quem é Jesus? E a resposta não pode ser meramente intelectual, a resposta não pode ser meramente especulativa a partir do texto. Reconhecer Jesus como Senhor significa submeter a Ele toda a nossa vida. Significa que não há áreas reservadas, que não há compartimento fechado, não há território intocável. O senhorio de Cristo abrange tudo, a nossa agenda, as nossas finanças, nossos relacionamentos, nossa sexualidade, nossos planos, nossos medos, nossos sonhos, absolutamente tudo. Reconhecer que Jesus é o Senhor, reconhecer que Jesus é o Rei que entra, o Rei que vem montado no jumento, não pode ser meramente intelectual. Isso precisa ser algo que, de fato, demanda de nós submissão completa a Jesus. Quantos de nós, com a multidão, clamamos a Jesus como Rei, mas apenas com os nossos lábios, e mantemos expectativas distorcidas sobre Jesus? Queremos um Jesus que resolva os nossos problemas, que atenda às nossas demandas, que se encaixe nos nossos projetos, mas Jesus não se submete às nossas expectativas. Ele é o Senhor, ele entra em Jerusalém montado em jumentinho, marchando para a cruz, porque esse era o seu propósito, e ele nos chama a segui-lo, não a moldá-lo segundo a nossa imagem, mas ao contrário, nos moldarmos à imagem e semelhança dele. Então, a primeira coisa que nós podemos tirar do texto é essa necessidade de responder essa pergunta, e a resposta dessa pergunta demanda a necessidade de reconhecer a soberania de Cristo em todas as áreas de nossas vidas. Segunda coisa que nós podemos olhar para esse texto e aplicar às nossas vidas é em relação ao perigo da religião formal e da religião mercantilizada. A purificação do templo nos adverte sobre o perigo de transformar a fé em comércio ou transformar a fé em ferramenta. O templo deveria ser casa de oração, mas se torna um antro de assaltantes. O sistema religioso se corrompe porque o lucro e o poder haviam substituído a verdadeira adoração. Em um sentido, nós podemos olhar para outras igrejas e perceber isso acontecendo de uma maneira gritante. Mas, muitas vezes, nós olhamos para esse evento e nós olhamos para as nossas igrejas mais comportadas, mais tradicionais, igrejas mais sérias, igrejas que atendem a uma narrativa histórica, a uma identidade histórica, e às vezes a gente acha que isso não se aplica a nós. Nós não fazemos comércio da fé, nós não exigimos a oferta, você não vai ouvir de mim ou de alguém à frente desse púlpito, que pela graça de Deus eu creio que essa igreja nunca permitirá que isso aconteça, ainda que eu não seja mais o pastor dessa igreja, em gerações futuras, nós estamos trabalhando para sedimentar o evangelho de forma coerente nas gerações futuras, exatamente para que isso nunca aconteça. Então, eu tenho plena convicção de que você não ouvirá do púlpito dessa igreja alguém dizer para você: doe tanto para que você receba tanto, faça isso para que você possa receber tal bênção. Você não ouvirá isso. Mas, em algum sentido, será que nós não estamos instrumentalizando a fé e criando alguma espécie de barreira para aqueles que precisam se achegar à igreja? Será que nós não estamos criando dificuldades para as pessoas chegarem até nós, criando uma série de paradigmas que elas se sentem obrigadas a preencher antes de se aproximar de Cristo, antes de chegar diante do Senhor que pode curá-las? Será que muitas vezes nós estamos vendendo uma espécie de moralidade travestida de doutrina cristã
na expectativa de que as pessoas primeiramente se adequem a esse padrão moral para depois se chegarem até Jesus. E se nós fazemos isso, qual é a diferença de nós para aqueles homens que impediam que os mancos, que os surdos, que os cegos, que os gentios, que os inválidos, que aqueles que não tinham outra chance de se aproximar do ambiente de salvação pudessem chegar? O que nos difere deles então? Então nós precisamos pensar também, será que nós não estamos vivendo uma religião formal, uma religião mercantilizada, uma religião instrumentalizada? Para nós que conhecemos a fé há muito tempo, esse é um perigo sutil. Nós não vendemos pombos no átrio da igreja, mas nós podemos ser instalados outras bancas em nossos corações. A religiosidade pode se tornar uma moeda de troca. Eu posso, muitas vezes, criar nos outros essa percepção de que, se a pessoa frequentar a igreja, se ela der o dízimo, se ela participar dos cultos, se ela vier à IBD, se ela participar do culto à noite, se ela participar das programações da igreja, então, de alguma forma, Deus se torna quase que obrigado a responder positivamente a todos os seus pedidos, a todas as orações, a todas as demandas que essa pessoa apresentar diante de Deus. Porque nós estamos, muitas vezes, vendendo uma relação com Deus baseada numa espécie de troca. Ainda que nós não vendamos pombas para as pessoas entregarem, ainda que nós não tenhamos um carnê de ofertas, ainda que não vendamos o cajado de Moisés, ou as águas do Jordão, ou as areias do deserto, ainda que nós não vendamos tijolos do céu, ou qualquer coisa nesse sentido, que algumas outras pseudo-igrejas fazem, nós muitas vezes criamos esse tipo de expectativa. Você só servirá para ir à igreja se você se encaixar num molde que nós predeterminamos, e se você não se encaixar nesse molde que nós predeterminamos, que define que você tem que participar de todas as atividades, tem que fazer isso, aquilo. E eu não estou dizendo que nada disso é errado. Muito pelo contrário. Na medida em que você é tocado pelo Evangelho, você desejará participar das atividades, desejará estar junto com a igreja, desejará estar junto com seus irmãos. São consequências naturais. Mas nós precisamos restabelecer esta casa ou qualquer outra igreja como um local onde aqueles que estão quebrados sintam-se convidados a vir, ainda que aí permaneçam quebrados por algum tempo, ainda que estejam num processo de recuperação, ainda que estejam num processo de transformação. Eles precisam olhar para esta casa e perceber que aqui encontrarão o Messias para lhes transformar. Encontrarão o Salvador que vai curar as suas feridas, que vai curar as suas doenças, que vai curar as suas enfermidades espirituais, que vai curar aquilo que de fato precisa ser curado nas nossas vidas. Então nós precisamos examinar os nossos corações, precisamos perceber se há algo que tem que ser expulso dos nossos meios, se há alguma banca que tem que ser tirada, se algum tipo de comércio interior foi estabelecido nos nossos corações e que nós estamos transmitindo isso a outras pessoas, substituindo a verdadeira adoração por um sistema de escambo. Então, nós precisamos analisar, a partir do que o texto nos ensina, como isso pode transformar as nossas vidas. Terceira aplicação, precisamos olhar para o texto e entender que o rei acolhe os quebrantados. Como eu acabei de dizer, os cegos e os mancos se aproximaram de Jesus no templo e ele os curou. Tá? Perceba que Jesus está num rompante de ira. E as pessoas às vezes tendem a fazer uma leitura um pouco romantizada, né? Como se aquele momento de desgaste de Jesus ali não fosse de fato um momento de ira, né? Um momento de explosão. Tá? Não é a primeira vez que Jesus vai a Jerusalém, ele já tinha ido outras vezes, tá? Pelo menos outras 2 vezes. Se você contabilizar só a idade adulta, né, o texto de João vai nos dizer que Jesus foi a Jerusalém 3 vezes antes da sua morte. Então, se você contabilizar só a idade adulta, 3 vezes. Se você contabilizar a vida inteira de Jesus, aos 12 anos ele já tinha ido a Jerusalém, já tinha ido a esse mesmo templo, já tinha passado por lá. Isso não se instalou do dia para a noite, isso é algo que já estava acontecendo há algum tempo. Jesus foi outras vezes, como um homem judeu, foi várias vezes a Jerusalém. Isso é algo que a gente pode pressupor com muita tranquilidade. Então, certamente é algo que vinha se acumulando. Jesus vem, vendo aquilo, ainda não é o tempo, ainda não é o momento, mas chegou o
o momento derradeiro, ele sabe que aquela é a sua semana derradeira, ele sabe que o seu sacrifício se encaminha, que os próximos dias vai acontecer, então agora é o momento de fazer. E aí Jesus irrompe, e de fato é um momento de fúria. Jesus de fato derruba tudo, expulsa todo mundo. Uma das narrativas vai dizer que ele faz um chicote e senta a chicotada em todo mundo, expulsa todo mundo na base do chicote. Então, certamente Jesus, como homem que era, estava naquele momento ofegante, irritado, profundamente consternado por toda aquela situação, e aí as pessoas se aproximam dele. E as pessoas se aproximam dele não esperando reconhecer a sua soberania como Senhor. As pessoas querem alguma coisa de Jesus. Elas querem cura. E Jesus tem a percepção de olhar para aqueles indivíduos e saber que eles não encontrarão outro momento. Eles não terão outro momento. Então, nesse sentido, Jesus nos ensina que muitas vezes nós olhamos para as pessoas que estão passando por necessidade, estão passando por algum tipo de dificuldade, demandam de nós alguma coisa, nossa atenção, as nossas orações, o nosso tempo, e diante das nossas dificuldades, a gente vai colocando barreiras, vai colocando dificuldades, vai dizendo, não, amanhã a gente vê isso, amanhã eu ligo para o irmão que está passando por dificuldade, amanhã eu mando uma mensagem para aquele irmão que está passando por uma situação problemática na sua família, amanhã eu faço contato com aquele irmão que tem mais de uma semana que não vem na igreja, 2, 3 semanas que não aparece, amanhã eu vou fazendo isso, porque agora eu estou ocupado com as minhas coisas, agora eu estou consternado com os meus problemas, agora eu estou irritado com os meus problemas pessoais. E Jesus nos ensina que o rei acolhe os quebrantados. E se nós somos imagem e semelhança do rei, nós precisamos acolher os quebrantados. Nós precisamos acolher aqueles que estão passando por dificuldade. Nós precisamos encaixar a nossa agenda de maneira a acolher aqueles que precisam de uma palavra daquele que já encontrou a salvação por intermédio de Cristo Jesus. Você precisa se tornar como Cristo nesse sentido, de não dizer para as pessoas, volte quando eu estiver melhor, quando eu estiver num momento mais apropriado. Você não saberá quando será o outro momento, ou se haverá um outro momento. Cristo, como onisciente, sabia que não haveria outro momento para aquelas pessoas, mas a nós cabe reconhecer na atitude do rei e aplicar às nossas vidas esse comportamento. Finalizando, a aplicação derradeira para as nossas vidas, a Escritura sempre será a autoridade final. Jesus confronta os seus opositores com as Escrituras. Ele diz, nunca lestes, da boca dos pequeninos e dos bebês obtivestes o louvor. A autoridade final sempre será a palavra de Deus. A igreja precisa estar constantemente agarrada à palavra de Deus, não por preferência ou por algum tipo de modismo, mas são as Escrituras que nós vamos nos agarrar, é as Escrituras que nós vamos estar sempre tendo como autoridade final em nossas vidas. A pergunta que nos guia não é o que nós preferimos, a pergunta que nos guia é o que o rei diz. A autoridade de Cristo se expressa em sua palavra. Quando nós nos submetemos à sua Escritura, nós nos submetemos ao seu senhorio. Quando ignoramos ou distorcemos essa Escritura, nós nos rebelamos contra ele. Quero finalizar essa noite, essa mensagem, deixando a você a pergunta que guiou toda a mensagem. Quem é esse? Essa pergunta ainda nos alcança, essa pergunta exige uma resposta, e essa resposta exige submissão, arrependimento e fé. A Bíblia, a palavra, Cristo, mais uma vez, pergunta a você nessa noite, quem é esse? Se você, porventura, ainda não respondeu a essa pergunta, responda nessa noite, não deixe para depois, e essa resposta exigirá de você submissão, arrependimento e fé. O Cristo que foi aclamado, entrando na cidade, o Cristo a quem as pessoas perguntaram quem é esse, o Cristo a quem a Bíblia nos responde quem ele é, agora ele vai nos convidar à sua mesa, ele nos lembra de quem ele é e nos convida a participar da sua mesa. Quero convidar você a fechar os seus olhos nesse momento para orarmos e em seguida passaremos à celebração da ceia do Senhor. Senhor, nós rogamos pela Tua graça e pela Tua misericórdia, na medida em que a Tua palavra foi exposta a nós, na medida em que ela foi apresentada a nós, ajuda-nos, Pai, a responder corretamente e da maneira apropriada a pergunta que nos foi feita pelo texto.
Quem é este? Que Cristo Jesus de fato seja o Senhor em nossas vidas, que Ele seja o nosso Salvador, que Ele seja aquele que transforma a nossa realidade. Tem misericórdia do teu povo, molda-nos, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.